Mais uma vez a paz do Senhor, igreja, amém? Igreja, eu pedi para a igreja abrir a palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, versículo 1. A mulher de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora o seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Respondeu-lhe Eliseu: como poderei ajudar-te? Dize-me o que tens em casa. Disse ela: tua serva não tem nada em casa, além de uma vasilha de azeite. Disse Eliseu: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, peça muitas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Derrama o azeite em todas aquelas vasilhas e separe as que estiverem cheias. Foi embora, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Esses lhe traziam as vasilhas e elas as enchia. Quando todas as vasilhas estavam cheias, disse ela a seu filho: traze-me mais uma vasilha. Ele, porém, respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Tu e teus filhos vivei do que sobrar. Amém. Glória a Deus. Igreja, para tomar assento. Veja, aqui na época dos reis, quando a Bíblia registra aqui no livro de Reis, a história dos reis que foram sucedendo ali na nação de Israel, ela registra essa passagem falando a respeito da vida do profeta Eliseu, daquilo que foi a obra desse servo de Deus. Sabemos que Eliseu, ele sucedeu a Elias. E um pouco antes aqui do capítulo 4, irmãos, nós vemos que Eliseu, o porquê que Eliseu, ele teve sucesso na sua caminhada como profeta. A palavra de Deus, registrada no capítulo 2, ela fala que Eliseu não se afastava de Elias, até o dia que Elias foi levado aos céus. Ele era insistente, mesmo que Elias dizia para ele: olha, Eliseu, eu vou a tal lugar, fica aqui, me espera aqui. Ele dizia: não, tão certo como vive o Senhor, não me aparto de ti. Isso ocorreu por 3 vezes. O capítulo 2 registra isso. Ele era um homem perseverante. Ele estava atento a tudo que Deus falava com Elias, a tudo que Deus fazia no ministério de Elias. E quando Elias fala para ele: pede-me o que tu queres antes de eu ser tomado. E ele fala: eu quero uma porção dobrada do Espírito que está sobre ti. E ele fala: dura coisa me pede. Mas enfim, ele recebeu. Ele tinha um objetivo, ele tinha um alvo, e ele teve um ministério próspero porque ele buscou. Se nós queremos algo do Senhor, nós temos que buscar. A palavra de Deus mesmo, ela fala: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O que mais há nessa vida, irmãos, que nós vivemos aqui na terra, são distrações. O mundo todo trabalha para nos distrair. O diabo trabalha para nos distrair. A nossa mente, ela é traiçoeira. A nossa mente também, ela muitas das vezes faz isso. A nossa própria mente, ela nos distrai. Ela quer nos distrair. O ser humano, ele quer uma distração, ele quer um relaxamento. Mas Eliseu, ele foi perseverante. Ele foi insistente
consistente para receber a porção dobrada. E ele recebeu. E aqui nessa passagem registrada, irmãos, diz que a mulher de um dos discípulos dos profetas, um dos discípulos, ele era um daqueles que acompanhavam os profetas, assim como Jesus tinha os seus discípulos, aqueles que o serviam, acompanhavam ele no seu ministério. Este homem aqui, que era o marido dessa mulher, ele também era um dos discípulos. E aqui diz assim: a mulher de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Olha a informação que essa mulher traz. Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Tu sabes. A quem que ela foi buscar ajuda, irmãos? A quem podia ajudar ela, que era o profeta, porque o seu marido era discípulo. Então, se nós queremos solução para a nossa vida, nós temos que ir no lugar certo, na pessoa certa, que é Jesus Cristo, que é o sumo pastor. E ele sabia da vida desse moço, como ele era fiel a Deus. O profeta sabia, ele tinha as informações. Deus sabe, irmãos, quem busca e quem é fiel. Por isso, a pessoa, ela recebe da parte de Deus, porque Deus sabe da caminhada dela. Deus sabe que aquela pessoa é fiel, por isso Deus atende a oração. Tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora o seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Igreja, naquela época, se a pessoa não tinha como pagar uma dívida, eles levavam um filho para trabalhar como escravo. Olha a situação de uma família que iria ver os 2 filhos trabalhando como escravos. Hoje em dia, igreja, não é diferente. Mudou o sistema, mas não mudou os princípios. Quantas pessoas do mundo lá fora são escravos para as drogas, são escravos do pecado, são escravos de dívidas? Ela pode não trabalhar como naquele sistema antigo de escravo, mas ela é escrava do sistema. O ganho que ela tem é para suprir o seu pecado, os seus vícios. E a palavra de Deus, Jesus ele fala, quando ele pregava a palavra, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o povo dizia assim: mas nós não somos escravos, nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos. O povo dizia para Jesus. Eles estavam querendo falar de escravidão, irmãos, de governo, mas Jesus estava falando da escravidão do pecado. A pessoa, quando ela peca, ela é escrava do pecado. Tem pessoas que não conseguem, por mais que lutam, ela não consegue sair do vício, ela não consegue sair dos seus costumes, e aquilo custa dinheiro. Aquele dinheiro vai para bancar os vícios. Aquilo que é prejudicial para a pessoa, ela está bancando os vícios dela. A pessoa está presa. Então, naquela época, o filho ele tinha que ficar como escravo para pagar a dívida. Hoje as pessoas estão endividadas por causa do pecado, mas Jesus veio para libertar do pecado, para não ser mais escravo do pecado. Aleluia, glória a Deus, para que a pessoa não tenha mais dívida para com Deus, tenha o pecado perdoado e a pessoa não tenha mais que carregar esse peso. E aqui ela continua: seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Respondeu Eliseu: como poderei ajudar-te? Ele faz a pergunta. Como? Existem situações
que a pessoa pode te perguntar, mas como vai se fazer isso? Como resolver uma situação que aos olhos humanos não tem solução? Naquela época não tinha previdência social, as viúvas tinham que se desdobrar para criar seus filhos, era uma situação extrema, difícil, não só corria o risco dela passar fome, mas ficar sem os seus filhos. Olha a situação dessa mulher. E o profeta pergunta, como poderei te ajudar? Aí ele pergunta de novo, dize-me o que tens em casa. Disse ela, tua serva não tem nada em casa, além de uma vasilha de azeite. Igreja, o profeta pergunta, o que tens em casa? Ela respondeu, não tem nada em casa. Olha que situação. Ela já estava na pobreza, não tem nada. Muitas vezes, em certas situações na nossa vida, nós podemos dizer, eu não tenho nada para resolver esse problema. Não tem como eu resolver esse problema. Mas aí essa mulher lembra que ela tem uma vasilha de azeite. Deus nos faz lembrar que Ele nos deu algo na nossa vida que tem o poder de fazer a diferença na nossa vida. Mesmo que a gente considere aquilo pouco, mas é o começo da transformação. Nós nunca podemos dizer eu não tenho nada, porque Deus nos dá os meios que nós necessitamos. Por mais que a situação pareça impossível, que não tem condições, Deus coloca lá no escondido a solução. Basta nós buscarmos na nossa memória e na palavra de Deus e ver que Deus sim deixou algo para começar a transformação na nossa vida. Como a palavra de Deus fala lá em Mateus 6, que mais vale o corpo do que o alimento, Deus nos dá do seu Espírito Santo, que é mais importante que a nossa vida aqui nessa terra. E a partir da pessoa do Espírito Santo que há transformação na nossa vida, que há mudança na nossa vida, por mais que essa situação pareça impossível. Nós temos o azeite que desce do céu para nos abençoar, que é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então não diga, irmãos, eu não tenho nada, eu não posso, eu não consigo, porque Deus te dá os meios e as condições para poder fazer a diferença na tua vida. Nada tenho em casa, além de uma vasilha de azeite. Disse Eliseu, vai, pede emprestado as vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, peça muitas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Derrama o azeite em todas aquelas vasilhas. Separe as que estiverem cheias. Então, a partir daquilo que era o começo para fazer a transformação, o profeta ele dá orientação àquela mulher. Deus, quando Ele dá orientação para a tua vida, põe em prática aquilo que Deus usa alguém para te dar direção nas coisas espirituais. Geralmente é o teu pastor, é o teu líder, que Deus colocou para abençoar a tua vida. Segue a orientação, segue a direção. Tem muita gente lá fora que acha assim, não precisa de igreja para congregar, não precisa, eu congrego em casa. Não, irmãos. Igreja é um corpo. É necessário que haja uma organização para que Deus possa agir. Deus não age na desorganização. Então, na igreja, no altar, Deus vai dar uma direção, uma orientação para a tua vida. Coloca em prática. A palavra de Deus, ela fala assim, ouvi o Senhor, vosso Deus, e sereis salvos. Ouvi os seus profetas e prosperareis. Amém, igreja?
Então nós temos que ouvir o Senhor e ouvir aqueles que Ele colocou para dar direção para a tua vida espiritual, para que haja prosperidade. E aqui essa mulher, ela obedeceu, ela não questionou, ela fez o que o profeta orientou: pega o azeite, mas pega a vasilha emprestada. Se você não tem vasilha, pega com os teus vizinhos. Tem coisa que às vezes nós não temos o conhecimento, nós não temos o entendimento. Então não tenha receio de pedir àqueles que podem te ajudar: empresta vasilha, ajuda aí, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de uma oração. Empresta vasilha porque eu preciso encher essas vasilhas. O que é isso para nós hoje, igreja? É aquelas pessoas que dentro da igreja Deus colocou para te apoiar, para te ajudar. Aleluia. Ela está emprestando as vasilhas para o Espírito Santo traga o azeite para encher essas vasilhas, essas áreas da tua vida que precisa da unção do Espírito Santo, igreja. Glória a Deus. A igreja, ela é um corpo aonde os membros se ajudam mutuamente, como a palavra de Deus diz. Ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos de apoio espiritual. Então a orientação foi: depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, derrama o azeite em todas aquelas vasilhas, separa as que estiverem cheias. Fechou, foi embora e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Eles traziam as vasilhas e elas as enchiam. Versículo 5 fala que ela obedeceu, foi embora, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Tem coisa que o Espírito Santo, irmãos, ele vai operar lá dentro da tua casa, na intimidade da tua família. É um tratar que Deus tem com você na intimidade. Os pastores, eles são aqueles que Deus colocou para orientar, para cuidar, para alimentar com a palavra de Deus. Mas chega a hora de Deus operar na tua vida, no teu particular. É você e Deus vai fazer a obra na tua vida. A palavra de Deus fala lá em João que o Espírito Santo de Deus, ele tem o poder de convencer do pecado, da justiça e do juízo. E ele tem o poder também, irmãos, de dar sabedoria, porque no livro de Tiago fala que se não tivermos sabedoria, ele dá sabedoria verdadeira que desce dos céus. E o Espírito Santo, ele supre as necessidades da nossa vida em todas as áreas. E a palavra de Deus fala que Deus nos chamou para a liberdade. Mas como eu falava com os irmãos essa semana, liberdade com responsabilidade. O líder, ele tem que trazer a palavra de Deus. E naquele momento ali que a pessoa e Deus, como essa mulher fechou a porta ali com seus filhos, Deus fez a obra. É o pastor, o líder, levar o conhecimento às ovelhas, de forma que elas sejam maduras, conforme diz lá em Hebreus 5, que elas sejam experimentadas na palavra de Deus, para que elas possam ter o discernimento e decidir de forma a fazer a vontade de Deus e receber as bênçãos de Deus. Então o líder, ele tem que trazer a palavra para que a pessoa tenha um discernimento, tenha um entendimento e ela possa tomar as decisões acertadas. Mas não o líder querer ditar na vida de todos o que ela deve fazer, isso ou aquilo. Não. Tomando parte em decisões pessoais, em questões pessoais da vida da pessoa. Eu sempre digo, se a pessoa pede uma orientação em decisões pessoais, ela busca a orientação do seu líder, o líder está disposto a dar aquela orientação. Mas tem coisa que cabe só a pessoa e Deus. Se ela quiser bem buscar uma ajuda, sim, se não, é ela e Deus. Não adianta o líder querer dizer o que ela vai fazer, impor para ela o que fazer. Então nós temos que ter esse discernimento da palavra de Deus. Temos que ter a liberdade para tomar as nossas decisões, bem orientados pela palavra de Deus. E foi aqui que ela foi, entrou a porta, fechou sobre si
E Deus começa, na pessoa do Espírito Santo, fazer um milagre na vida daquela mulher. E aqui ela entra, fecha a porta, derrama o azeite em todas aquelas vasilhas. E elas as enchia. Versículo 6. Quando todas as vasilhas estavam cheias, disse ela a seu filho: traze-me mais uma vasilha. Ele, porém, respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. O que significa isso, igreja? Deus trabalha até onde a gente abre o coração e permite que Ele trabalhe. Enquanto nós prepararmos vasilha, o azeite vai ser derramado. Glória a Deus. Enquanto nós tivermos vasilha, tem azeite. O dia que não tiver mais vasilha, não derrama mais o azeite. Nós vemos em Mateus capítulo 25, igreja, a conhecida parábola das 10 virgens, onde 5 eram prudentes e 5 eram nécias. E elas ficaram, as 5 nécias ficaram ali bobeando e não prepararam azeite. Mas as 5 prudentes, elas buscavam o azeite sempre, mantinham as suas vasilhas cheias. A vasilha, irmãos, é o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. E as circunstâncias, a oportunidade que Deus dá de nós buscarmos ser cheios do Espírito Santo. Isso são vasilhas. Quando nós damos abertura para o Espírito trabalhar, Ele trabalha. Quando nós não damos espaço para o Espírito trabalhar, Ele não força. A palavra de Deus fala: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir o seu coração, eu entrarei e cearei com ele. Deus, Ele não invade a vasilha. Mas nós temos que oferecer a vasilha para que o Espírito enche. Tem pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus nesse mundo, têm a oportunidade de permitir que o Espírito trabalhe na vida dela, mas ela não permite, ela passa por essa vida sem deixar que o azeite seja derramado na sua vasilha. Mas o problema é quando o noivo vem, conforme diz na parábola, e as vasilhas não têm azeite. O Espírito Santo não foi permitido trabalhar na vida da pessoa. A pessoa não permitiu o Espírito fazer o trabalho de santificação e preparação para colocar no céu. E aí não tem como aquela vasilha que não foi cheia, ela entrar no céu. Então, no momento que nós não buscamos mais vasilhas, oportunidades do Espírito encher, nós ficamos com as nossas vasilhas vazias. Então, como aquelas 5 prudentes, nós temos que sempre deixar o azeite encher a vasilha, para que quando o noivo chegar, tenha azeite na vasilha. Você bota fogo na lamparina e ela fica acesa. Aquelas que tinham vasilha vazia, como é que se acende uma lamparina que não tem o azeite ali para pôr fogo? Uma pessoa que não busca o Espírito Santo de Deus, como ela pode ser trabalhada pelo Espírito? Ela vai ser influenciada por este mundo. E este mundo jaz do maligno. Quem não permite o Espírito encher a vasilha, ele é influenciado pelo sistema do mundo. O sistema do mundo molda ele. A palavra de Deus fala: não vos conformeis com este mundo, mas mudai-vos pela renovação do vosso entendimento. É um processo que o Espírito Santo de Deus faz na vida do crente, prepara ele para receber o que é melhor de Deus. A pessoa que não permite o azeite encher a vasilha, como essa mulher se encontrava numa situação de pobreza e correndo o risco de ter os seus filhos escravizados, a pessoa neste mundo que não busca o azeite do Espírito, ela corre o risco também de ficar no prejuízo quando o noivo chegar e não ter o azeite.
Quando as vasilhas estavam cheias, disseram sobre: traze mais uma vasilha. Porém ela respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos, e vivei no sonhar. Glória a Deus. Vai, vende o azeite transbordou, paga a tua dívida. Jesus, quando Ele nos deu o Espírito Santo de Deus, é porque a nossa dívida foi paga pelo seu sangue lá na cruz do Calvário. Então pode se deitar o azeite na nossa vida, porque a nossa dívida foi paga. Glória a Deus. Então, irmãos, Deus Ele não quer nos abençoar somente na vida material, Ele quer principalmente nos abençoar na vida espiritual. Em todas as áreas Ele quer nos encher de azeite. Não é em uma só, mas é em tudo. Então, igreja, Deus, Ele quer encher a nossa vida. Então, que nós venhamos a abrir o nosso coração para que o azeite seja derramado, para que nós sejamos cheios do Espírito, para receber todas as bênçãos que o Senhor tem para dar. Assim como ela foi abençoada, ela ouviu o profeta, ela recebeu a bênção, e os seus filhos não foram escravos, porque ela tinha condições de pagar a sua dívida. Então, quando nós conhecemos ao Senhor, recebemos o que é dele, a bênção por parte dele, quando nós recebemos a bênção do Senhor, a salvação e as demais coisas que Ele acrescenta na nossa vida, não só nós estamos livres da dívida, mas também a nossa família, os nossos, pela influência que o Espírito Santo exerce sobre a nossa vida. Amém, igreja? Até aqui, vamos deixar o Espírito encher as nossas vasilhas. Como essa viúva recebeu a bênção porque as suas vasilhas foram cheias. Que o Espírito Santo venha transbordar na vida dos irmãos e que os seus irmãos sejam prósperos em todas as áreas, material, espiritual e emocional, em nome de Jesus. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós queremos Te agradecer por mais um dia na Tua casa, por mais um dia Teu privilégio de Te servir, de Te honrar, Te glorificar, Te exaltar Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que foi à cruz do Calvário, ali recebeu os nossos pecados, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou para a glória do Senhor nosso Deus e nos trouxe salvação e nos trouxe bênçãos sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai, pela vida do Teu Filho, pela obra do Senhor. Obrigado, Senhor, pela salvação, Pai. Agradecemos pela igreja, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Teu povo. Nós Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado e ainda tem a nos dar, Senhor. Muito obrigado, a Deus. Nós tomamos posse nessa noite das bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Bênçãos espirituais, bênçãos materiais, ó Pai, bênção para a família, Pai. Nós cremos que o Senhor tem um poder, ó Deus, de preencher, ó Pai, tudo aquilo que está vazio na nossa vida. O Senhor tem o poder, ó Deus, de suprir toda a necessidade, Senhor. Nós recebemos a parte do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, ó Pai. Na oportunidade, ó Pai, nós, ó Pai, pedimos por todos esses pedidos de oração, Senhor, todos que aqui colocaram com o pé o nome, Senhor, esperando do Senhor uma solução, uma bênção, Senhor, todas as famílias que colocaram aqui os seus filhos, seus pais, seus cônjuges, ó Pai, vem com o Teu Espírito Santo, ó Deus, derramar graça sobre esses pedidos, ó Deus, ó Pai, atendendo-os, Pai, em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor, ó Pai, abençoa essas vidas. Traz a solução, ó Pai, para as causas que estão na justiça. Traz a bênção, ó Pai, sobre aqueles que estão enfermos. Traz a cura, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai. Nós entregamos todos esses pedidos nas Tuas mãos, crendo que o Senhor, ó Pai, vai fazer, vai realizar, Pai, em nome de Jesus. Pedimos também, ó Pai, pela nossa nação, ó Pai, para a glória do Teu nome. Abençoa, Senhor, a nossa nação. Abençoa o Teu povo, Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, Pai.
Abençoa esta nação, abençoa o Brasil, abençoa as igrejas, abençoa, Pai, a liderança, abençoa a membresia das igrejas, ó Pai, que elas sejam prósperas no Senhor em todas as áreas, no material, no espiritual, Senhor. Traz saúde às igrejas, ó Pai, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, te agradecemos, para a honra e glória do teu nome. Amém.